Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Prepare Hard, de volta com as análises de placas de vídeo. Dessa vez eu tenho aqui o modelo da Gigabyte de 3 fãs com chip AMD RX 6600 Eagle 8 GB de memória. Essa aqui é uma placa de vídeo que tem chamado muita atenção das pessoas, não apenas o modelo da Gigabyte, mas o chip 6600, porque quando a gente olha o cenário de placas de vídeo atual, que está assim, um caos, né, queira ou não, entre 3.000 a 5.000 reais nós temos poucas opções. A 6600 é uma das mais baratas nessa categoria de preço que eu falei para vocês. E se a gente compara em relação à placa da Nvidia, 3060, você acha entre 4.400 a 4.700. 6600, nível de desempenho muito próximo de uma 3060, custando 3.700 nesse modelo da Gigabyte. Em modelos mais simples você acha 3.100, 3.200, significativamente mais barato que uma 3060, com um rendimento muito próximo em Full HD, perdendo um pouco em 1440p por conta da largura de banda real da placa, mesmo com Infinity Cache. Ou seja, nós temos uma placa que consegue brigar contra uma 3060, porém num preço muito próximo de placa 3050. Então acaba sendo essa verdadeira concorrente da 6600 no preço. Em relação à 3050, ela chega a apresentar 30% a mais de performance no preço próximo. Por isso que tem sido uma das placas mais interessantes que nós temos visto nesse mercado dos 3.000 reais, um pouco acima dele. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou trazer uma série de comparativos, eu vou trazer análise do modelo da Gigabyte, mas aqui no canal já tem os gameplays lado a lado, comparando várias placas, caso você queira ver, esse vídeo está aparecendo aqui. Tem também a minha análise com as minhas conclusões, as vantagens e desvantagens desse embate 3050 versus 6600. Eu não vou ficar repetindo aqui, senão realmente acaba ficando um vídeo muito longo e desnecessário. Então assista esses vídeos aqui no canal. Vamos falar um pouco sobre o modelo da Gigabyte. Nós estamos vendo aqui a caixa muito convencional, parecida com o que outros modelos ofereciam, e uma placa nitidamente muito simples, até porque o propósito do chip 6600 é ser simples. Embora a gente olhe ali, cara, 3.000 reais uma placa simples, sim, os preços das placas estão muito altos. Esse tipo de placa era para estar na casa dos 1.500 reais tranquilamente. Inclusive, até um parênteses aqui, o preço anunciado da 6600 é o mesmo na 3060, 329 dólares. Porém, essa placa chega a ficar 1.000 reais a menos. Como que explica, né? O mercado não tem uma lógica para explicar essa diferença absurda de preço. Então nós temos o modelo de 3 fãs. A Gigabyte adota aquele esquema de rotação alternada, onde a fã central gira no sentido inverso em relação às fãs laterais, para reduzir a turbulência e melhorar o airflow. Inclusive, se você olha o PCB da placa em si, ele é bastante pequeno, ele não acompanha esse cooler aqui, essa placa grandona. Então a terceira fã, ela simplesmente faz aquele pass-through, ela sopra no dissipador e esse calor já sai aqui na parte de trás. Pode ver que é aberto aqui, assim como outras placas do mercado trazem esse mesmo design, tirando o calor da placa de vídeo, acaba indo para a área da memória ali, mas se você tem uma boa exaustão no seu gabinete, você retira esse calor do seu gabinete. Bom, a placa é toda de plástico, parte da frente, inclusive parte de trás. A Gigabyte fala ali que tem um backplate, né? Na verdade é um backplastic, sim, não é backplate de metal, tá? Isso é mais para uma função estética, acaba protegendo de repente você de ficar encostando nos componentes. Esse tipo de coisa pode ser que traga algum tipo de proteção. Por exemplo, no caso onde eu já tive aqui, que foi uma goteira em cima do meu PC e um backplastic que salvou a água caiu ali, escorreu e não acabou danificando o PCB, mas é um caso muito pontual, difícil de acontecer com a maioria das pessoas, tá? Ela não tem iluminação, apesar desse Eagle estar pintado em azul, dá a entender quando você olha que isso aqui vai acender. Não, isso aqui é só pintado mesmo. Então na parte de cima nós temos a inscrição Radeon e Gigabyte, tudo muito simplificado, sem switches de Dual BIOS e um único conector de 8 pinos. A placa mede 28 centímetros, é bem provável que vai caber na maioria dos gabinetes disponíveis no mercado. Bom, na parte de trás nós temos duas conexões HDMI, que é uma coisa boa, às vezes vem uma HDMI dependendo da placa, né? E duas DisplayPort, então você tem uma boa quantidade de conexões. O ar quente, como eu disse para vocês, vai sair por essa parte daqui, além da parte de cima, de baixo da placa e também na saída de ar aqui da parte de trás, ok? Bom, por dentro da placa, pessoal,
é importante ressaltar para vocês que existe um parafuso com um selo de garantia, um dos parafusos da GPU. Então quando você vai abrir a placa, sim, você vai perder a sua garantia, que inclusive é de 3 anos aqui no mercado brasileiro pela Gigabyte, tá? Mas estou fazendo meu review, desmontei a placa, não estou ligando muito para garantia. Quando a gente olha aqui, pessoal, curiosamente a Gigabyte colocou thermal pads. Plástico não faz muito bem essa função de dissipar calor, mesmo assim eles quiseram colocar esses thermal pads extras ali de aparentemente 3,2 milímetros para fazer o contato tanto com as memórias quanto com a GPU. Quando a gente olha para o cooler, a gente vê então 3 heat pipes de 6 milímetros que se encontram na área central, onde fica justamente a GPU, embora não seja totalmente contato em cobre, existe uma área em alumínio ali fazendo um contato com ela, e os 4 chips de memória ficam em contato também com essa base de alumínio, enquanto que os indutores e os DRMOS ficam em contato com uma base extra que fica posicionada em uma das aletas. Então, basicamente, 2 fãs ficam responsáveis ali por GPU e memória, e uma fã extra para tirar o calor adicional que é espalhado ao longo do heatsink, certo? Olhando para o PCB, pessoal, um PCB, como eu disse, muito curto. Nós temos proteção nas saídas de vídeo, HDMI DisplayPort através de fusíveis, além das entradas de energia da placa, slot PCI Express e o plug de 8 pinos. Nós temos fusíveis e indutores para suavização de picos. Na parte dos componentes, em outros reviews eu vi que a Gigabyte utilizou os DRMOS da AOZ5311N de 55 A. Aqui eu encontrei DRMOS diferentes, então existe uma variação de componentes. Nesse caso são DRMOS muito bons também da Vishay, o SIC653A de 50 A, ele perde um pouquinho a corrente, mas também são de boa qualidade. E visto em outras placas, por exemplo, o 6700 XT da própria Gigabyte, aquele Game AC, e placas da Nvidia também. PWM, o famoso 35217IR, certo? Na parte da memória são duas fases, e nós temos componentes mais simples, são MOSFETs simples, porque são componentes que não demandam tanta energia assim, tá certo? Nós temos então 4 módulos de memória GDDR6 interligados em um barramento de 128 bits, e a placa é padrão PCI Express 4.0 X8, assim como é também a 3050. Porém, não há uma limitação severa na performance, porque o X8 é capaz de proporcionar uma boa vazão, e a placa tem 8 GB de VRAM, então evita que você tenha que fazer swap de memória com muita facilidade no seu sistema, ok? Na parte dos testes, pessoal, como eu disse, já tem os gameplays lado a lado, caso vocês queiram ver. Aqui nós vamos mostrar apenas um resumo. Nós vemos aqui Assassin's Creed Valhalla Full HD em 1440p, a placa está no topo dos resultados. Eu ainda não trouxe os testes atualizados da 6600 XT, em breve vou trazer o review de um modelo da ASUS aqui no canal e aproveitar para comparar com essa base que eu já tenho aqui, tá certo? Então ela entrega mais desempenho que a 3060, um game que normalmente a AMD se dá melhor. E em 1440p a coisa se inverte, porque tem a questão da largura de banda real. A 3060 é uma placa 192 bits e a largura de banda consequentemente passa a ser maior. Isso conta mais resoluções maiores, é por isso que nós estamos vendo que a própria 5600 XT, que também tem uma largura de banda real maior que a 6600, ela está mais recuada no Full HD, mas no 1440p ela se aproxima da 6600, e isso vai acontecer também em outros jogos aqui, tá certo? Battlefield 2042, nós vemos a placa entregando 86 quadros em Full HD no Ultra, 61 em 1440p. Cyberpunk 2077 rodando ali em Night City, a placa entrega 57 quadros em Full HD, 33 em 1440p, aí já fica difícil para todas as placas, preset Ultra fica meio pesado, mas Full HD as placas desempenharam bem, ela ficou nesse caso um pouco abaixo da 3060 mesmo no Full HD. Far Cry 6 ela obtém o topo dos resultados tanto na mínima quanto na média, invertendo esse resultado em relação à 3060, ela acaba se distanciando para baixo em relação à 3060 no 1440p, aonde em Full HD elas estavam ali com desempenho muito próximo na média. Em Flight Simulator, esse foi um jogo que em DirectX 11 a placa aparentemente, não sei se foi por esse motivo, como eu levanto naquele vídeo que eu comento sobre as diferenças entre 3050 e 6600, talvez o DirectX 11 aqui não otimizou tanto a performance para a placa, como a gente tem visto aí testes falando sobre isso, embora já é uma coisa muito antiga, que eu mesmo já mostrei aqui no canal lá em 2016, 2017.
As placas da AMD, elas em determinados jogos DirectX 11 não desempenham todo o seu potencial, e quando você coloca DX12, a placa desbloqueia isso e consegue desempenhar mais. Então pode ser que seja por conta do DX11, mas também pode ser por conta da largura de banda, já que é um jogo de mundo aberto, um complexo simulador de voo. De qualquer forma, a placa fez 55 quadros, e em 1440p ela fez 35, ainda jogável para a condição de um simulador de voo, para quem busca jogar 30 quadros. God of War, nós vemos a placa entregando 51 quadros no Ultra, já um preset bem pesado, mas mesmo assim, inclusive preset acima do próprio PlayStation 4, tá? Ela está rodando com um desempenho legal, em 1440p 41 quadros. Você pode reduzir os gráficos aqui, aumentar o frame rate se você quiser. Observe que ela está entregando um desempenho próximo a 3060 e Full HD, um pouco inferior em 1440p, mas muito superior em relação a 3050, que é concorrente no preço dessa placa, tá? Red Dead Redemption 2, jogo já um pouco mais antigo, 2019, a placa entrega o topo dos resultados em DirectX 12, o jogo só tem DirectX 12 e Vulkan, né? 94 quadros em 1440p, 60 quadros, um ótimo desempenho, boa estabilidade para essa placa. Resident Evil Village, mais um jogo recente, também feito em DirectX 12, a placa entrega o topo dos resultados mesmo no 1440p. Normalmente esses games têm saído melhor nas placas da AMD, é por isso que a gente vê, por exemplo, ali essa placa desempenhando tão bem em resoluções maiores, né? Enfim. Agora os testes em Ray Tracing, pessoal, a gente sabe que as placas da AMD, elas têm um suporte a Ray Tracing, mas normalmente a gente vê mais desempenho nas placas NVIDIA, afinal a NVIDIA já está na segunda geração dos RT Cores, enquanto a AMD estreou agora nos RDNA, então eles têm um feedback melhor sobre isso. Mas a placa suporta Ray Tracing, a gente vê ali os jogos rodando sem DLSS, sem o FSR, né? Ela faz 36 quadros em Watch Dogs e 36 também no Metro Exodus. Então você precisaria ou baixar os gráficos ou colocar um recurso de Super Resolution, alguma coisa assim, para poder impulsionar a performance, já que ela não se sai tão bem assim, tá? Na verdade, nem a 3050, só a 3060 que tem melhores condições, como a gente está vendo aqui, mesmo sem DLSS, para ficar próximo dos 60 quadros. Por fim, nós temos aqui o gráfico de performance relativa, onde nós vemos que em Full HD ela entrega o mesmo nível de desempenho de uma 3060, então tem games que ela ganha, tem games que ela perde um pouquinho, mas fica ali geralmente na mesma média. Ela entrega 12% a mais que a 5600 XT, então você vê que ela vai ter mais ou menos o nível de desempenho de uma 5700 da geração passada. Em relação a 3050, pessoal, estamos falando ali de mais de 30% de performance Full HD, cara. Caramba, no mesmo preço, hein? Praticamente, né? Em 1440p, a 3060 passa ela um pouquinho, ainda assim ela continua cerca de 18% acima de uma 3050, custando um preço muito próximo, sendo esse o seu diferencial. Continuando os nossos testes, pessoal, temperatura da placa, como eu disse, é uma placa que tem um cooler bastante superdimensionado para o TDP dessa GPU, que é de apenas 130 watts, não é nada muito agressivo. A gente vê que o resultado prático é esse, né? Em um teste de estresse, temperatura ambiente alta, a placa faz 64 graus na média, 66 na máxima, uma ótima temperatura. Você vê que ela oscilou de 50 para pouquinho ali, ela fica com o fan stop em 50 graus, então pouquíssima oscilação. Nas imagens térmicas a gente vê temperaturas também bem amenas na parte da frente, na parte de cima 59 graus o ponto mais quente, e na parte de trás a gente consegue ver uma irradiação de calor ali no back plastic, né? Onde está em 55.8 na parte da GPU, 55.6 na parte das memórias e 52 na parte das memórias na lateral, enquanto que naquela saída de calor está ali 39,8 graus, tá certo? Temperaturas bem amenas. E também nós temos um ponto interessante, essa placa é muito silenciosa, tá? A gente tem um cooler ok, muito bom para esse tipo de GPU, consequentemente 3 fãs podem rodar em rotação muito baixa, a gente fica com um ruído muito baixo nessa placa também, ok? Aqui nos testes de frequência, pessoal, nós vemos o Game Clock e o Boost Clock, a placa fica sempre acima, nunca chegando no Boost Clock, mas um clock médio de 2401 MHz, é um clock bastante elevado. Dá para fazer overclock, mas não, a gente não tem tanta margem assim, eu consegui colocar em 2500 MHz, que é próximo do que ela roda. A memória sim, eu consegui subir um pouco mais, coloquei 15 GB por segundo.
Conseguimos ganhar alguns quadros, por exemplo, em God of War, que está rodando 51 quadros no Full HD Ultra, passamos a rodar em 55 quadros. Então nós temos mais margem, você pode ir reproduzindo isso em mais games para ter um nível de performance mais próximo de uma 6600 XT. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um breve vídeo, espero que vocês tenham gostado. A 6600 então ela tem sido uma alternativa para quem busca um nível de performance próximo de 2070, 5700 da geração passada ou 3060 da geração atual sem pagar mais de R$4.000. Então essa tem sido uma clara vantagem da 6600 e da 6600 XT, que é até mais rápida que a 3060 no Full HD e em 1440p e também custa menos que a 3060. Então essas duas placas têm se posicionado em preços muito competitivos. Tem as vantagens e desvantagens de cada uma delas que eu comentei naquele outro vídeo, na questão de NVENC, de um lado aqui nós temos um preço mais barato, aí você escolhe conforme a sua necessidade, mas de fato a placa tem esses diferenciais para quem se preocupa majoritariamente no preço. Lucas, eu só posso pagar até R$3.100, R$3.200, então você só tem no mercado 3050, que é bastante mais lenta na rasterização, e 6600, que tem esse plus, esse extra. Além das placas da geração passada, como o 1660 Super, que são placas bem mais lentas que essa, acabam já não concorrendo diretamente com elas, tá bom? Em relação ao modelo da Gigabyte, pessoal, é isso, é uma placa muito simples, toda de plástico, gostaria de ver pelo menos um backplate de metal para transferir esse calor, mas a gente viu que mesmo assim, a GPU permaneceu fria, nós não temos um sensor de temperatura na memória, mas imagino que ela deve estar também em níveis razoáveis, afinal, se estivesse muito quente, a gente conseguiria ver alguma coisa pela câmera térmica, de repente uma irradiação além do normal, mas realmente esse backplate aqui é mais para estética do que para alguma função, né? De repente você poderia até tirar ele, mas acaba precisando tirar os parafusos e não é todo mundo que se sente confortável em fazer esse tipo de coisa, não é? Enfim, pessoal, então nós temos boas temperaturas, bons níveis de ruído, em parte por conta do baixo TDP da GPU, mérito da AMD, em parte por conta do cooler, que tem uma boa dimensão, né, bem alongado, tem 3 fãs e consegue manter a placa num projeto bastante frio. 3 anos de garantia, Gigabyte. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos vocês, um grande abraço, sigo trazendo mais testes com essa placa e com outras aqui no canal. Valeu, falou, tchau, tchau. E confira aqui na descrição, patrocinadores do canal Terabyte Shop e do Ferrari também, os equipamentos elétricos que eu uso na parte de, por exemplo, clamper, tomada inteligente, lá na Amazon, além de outros produtos que também são listados aqui embaixo. Dá uma conferida, valeu, falou, tchau, tchau, agora sim.